os materiais não estruturados na educação infantil. Caixas de papelão, potes, tampas, recipientes, panelas, tampas de panelas e todo tipo de material não estruturado. Na verdade, muitos de nós sabemos o quanto as crianças gostam de ter esses materiais por perto. O que nós estamos por descobrir agora é que estes materiais pressupunham uma série de desenvolvimentos cognitivos nesse universo de educação infantil. Por muito tempo, nós educadores da infância esperávamos brinquedos muito estruturados, de encaixe, de quebra-cabeça, brinquedos eletrônicos que rodavam, que eram coloridos e que possuíam diferentes texturas. Estes brinquedos parecem que eles cumpriram um papel importante na educação infantil dos anos 80 e dos anos 90. No entanto, no início desse século, pesquisadores começaram a apontar que, de maneira espontânea, as crianças abandonavam esses brinquedos ditos estruturados, produzidos, fabricados, e se dedicavam de maneira interessante aos brinquedos não estruturados. E aí, nós já saímos do campo dos materiais não estruturados e já estamos dando a eles o nome de brinquedos não estruturados. Quando uma criança toma uma caixa de papelão e transforma essa caixa de papelão num ônibus ou no vagão de um trem, o processo de criatividade que é colocado ali pela criança dá conta de uma série de desenvolvimentos, todos eles no campo da criatividade, que não daria se a criança efetivamente tivesse um vagão de trem ou um ônibus para fazer essa mesma locomoção. Então, o ato de criação, o ato imaginário e o exercício criador, tão importante no desenvolvimento infantil, aparece com intensidade quando ela está diante de brinquedos não estruturados. Os brinquedos não estruturados, eles pressupõem uma intencionalidade, o que quer dizer que pais e educadores, quando oferecem, ou quando disponibilizam, ou quando passam a acreditar na importância dos brinquedos não estruturados, precisa também pensar qual é a intencionalidade ao oferecer esse tipo de brinquedo às crianças. Por quê? Porque uma coisa não nega a outra. Se você tem na tua casa quebra-cabeça, objetos de encaixe como Lego e uma série de outros brinquedos coloridos de plástico ou de madeira ou qualquer um outro material, estes brinquedos continuam valendo e continuam sendo importantes para o desenvolvimento infantil, visto que brinquedos já estruturados, eles trazem no bojo, eles trazem no seu interior a intencionalidade, ou seja, se eu tenho um material de encaixe, qual é a intencionalidade do material? O encaixe. Se eu tenho material de empilhamento, qual é a intencionalidade do material? O empilhamento. Se eu tenho intencionalidade do conceito de número, qual é a intencionalidade daquele material? É a construção do conceito de número. Então, os brinquedos estruturados ou os materiais já estruturados, eles trazem consigo a intencionalidade. E muito difícil haver alguma flexibilidade nessa intencionalidade em objetos já estruturados. De forma bem simples, aquilo que vem da fábrica para ser montado ou empilhado, seguramente será montado ou empilhado para a criança. Só que ao utilizar um material dessa natureza, acaba a função na própria execução. Ou seja, a execução dá cabo naquela demanda que era a intencionalidade do material. Já os brinquedos não estruturados ou os materiais não estruturados, eles não trazem nenhuma definição. Só que por não trazerem nenhuma definição, claro que eles deixam absolutamente livre o imaginário e o processo criativo da criança, nós também podemos ser traídos quando nós não temos uma intencionalidade no trabalho pedagógico. É muito importante a criança ter esses materiais, esses brinquedos, porque naquela ação de interação com esses materiais ou brinquedos, as crianças criam, imaginam, pressupunham e, sobretudo, elas inventam situações e possibilidades. Mas só de invenção, de criação, não vive um desenvolvimento infantil, ou seja, não se amplia o desenvolvimento infantil. Mais do que criação, imaginação,
percepção e interação com esses materiais, nós também precisamos ajudar a criança nessa observação, nessa pesquisa e nessa possibilidade que advém do brinquedo. Então, o brincar é importante, o brincar por si só já é uma atividade extremamente importante para a criança. Mas em se tratando de atividade pedagógica, o brincar pode se ampliar também e pode ganhar áreas de pesquisa, o que quer dizer tão simplesmente o brincar como ato de pesquisa, o brincar como ato investigador, o brincar como ato investigativo. Então, se a criança está brincando com uma caixa de papelão, que é um material não estruturado, e ela consegue perceber ou intuir que aquilo ali poderia ser o vagão de um trem, observe essa criança, contemple a ação dessa criança, aproxime dessa criança, porque pela imaginação, pelo processo criativo, ela pode chegar no trem. E ao chegar no trem de verdade, ela pode ter questões, perguntas, necessidades. E aí o professor entra como esse mediador ou como esse curador de um processo investigativo. Então, o brincar por si só cumpre a sua função e cumpre o seu papel no desenvolvimento infantil. Mas quando eu tenho brinquedos não estruturados, não significa que eu simplesmente posso deixar a criança o tempo todo com esse brinquedo. Se isso acontece em casa ou num espaço mais espontâneo, em algum momento a criança procura por um adulto para fazer uma pergunta, para indagar, para questionar e para propor algumas situações, como por exemplo, mãe, eu posso cortar essa caixa de papelão? Mãe, eu posso pegar aquela toalha de banho porque eu estou brincando? Então, nesse gesto da criança aproximar do material não estruturado questões da criação dela, vêm os valores da família, as ordens da família, a subordinação da família e conceitos que a família precisa impor àquela criança, como por exemplo, nós não cortamos toalha de banho para brincar, nós não podemos cortar as cortinas, não podemos colocar fogo nisso ou naquilo, como a gente faz com uma caixa de papelão. Mas dentro de um espaço educativo, de uma sala de aula, esses brinquedos também possibilitam a aproximação e a chegada da criança em conceitos muito interessantes. E aí Piaget ganha um valor extremamente saudável quando ele diz que o conhecimento tem início na elaboração de conceitos. Então, os brinquedos não estruturados possibilitam a criança desconfiar e aproximar de conceitos. E estes conceitos são raciocínio lógico-matemático, construção de linguagem, desenvolvimento da fala e uma série de outras amplitudes. Eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida, trago coisas do mundo porque eu acredito que educar é um ato de persistir com delicadeza.